Vamos dar continuidade por aqui à nossa série sobre nossas experiências pela Patagônia Argentina, da qual nos despedimos para entrar na província de Mendoza. Mas vale recapitularmos algumas coisas que achamos bacana relembrar nesses primeiros minutos de vídeo. E se você está chegando só agora, ou está começando por aqui, dá uma olhada nos outros vídeos desta série, mostrando nossas experiências, vivências, impressões e dicas sobre a Patagônia Argentina. Bem, a Patagônia Argentina vai desde a Tierra del Fuego, no Ushuaia, até a divisa entre os estados de Neuquén e Mendoza, que tem o Rio Colorado como limite natural cortando ambas as províncias. Rio este que nós cruzamos no vídeo passado. Nossa jornada começou lá por Bariloche, de onde partimos para os arredores de locais paradisíacos, e os destinos que vieram na sequência foram mostrados nos vídeos anteriores. Desde então foram milhares de quilômetros rodados e emoções vividas, muitos arrepios com a beleza natural da Patagônia, identificação com o caloroso e acolhedor povo argentino que sempre nos tratou muito bem. Também tivemos a sorte de sermos guiados e protegidos, abençoados e acompanhados por tantos animais que, em alguns casos, literalmente cruzaram ou até conduziram o nosso caminho. Como foi o caso daquele nosso amigo que gostamos de chamar de o Lobo Branco do Bosque de Araxanes, que esteve conosco em uma das aventuras por Villa Langostura, mostrada no vídeo do episódio 6 da série. Também tivemos os avistamentos de condores, águias, zorros, choiques ou nandus, todos mostrados ou comentados no vídeo 9 desta série, que se passa na Ruta 40. Tivemos pedido de casamento neste mesmo vídeo, no meio disso tudo, no meio da estrada e no meio do deserto, e ainda tivemos a Ju pastoreando cabras, um animal que ela ama e que, em inúmeras culturas, está associada à força e resiliência. Por fim, encerrando o momento Discovery Channel, também tivemos aquela figurinha do gatito Julio, nomeado em homenagem a Juliana, sua salvadora. Bom, para chegar até Mendoza, mostramos no último vídeo nossa partida desde San Martín de los Andes, cidade que ganhou nosso coração, tanto que nos fez nomear a nossa mais nova integrante felina da casa de Martina. E aí fomos até Butarranquil, onde após um dia inteiro dirigindo fizemos nossa parada nessa cidade para descansar aos pés do Tromen. Aliás, o que vimos de vulcão de perto ou de longe foi coisa de maluco. Verdadeiras entidades geológicas ou geotérmicas e extremamente imponentes. Para chegar ali, aos pés do Tromen, passamos por Sapala, Chosmalal e outras cidades importantes e estratégicas, boas para paradas de abastecimento, alimentação e alojamento, que compõem a Ruta 40. Paramos enfim em Butarranquil. No finalzinho da tarde, nós queríamos descansar em um lugar seguro, porém que ficasse numa cidadezinha menor, menos povoada, mais próxima do inóspito, do tranquilo, e que, de alguma forma, não sabíamos se combinava ou se contrastava com a proximidade do vulcão, que sabemos a força que tem, mas que, olhando de forma um pouco mais romântica, também transmite a sensação de paz e proteção. Aí vai da sua conexão com a natureza e com o que você acredita ou com o que você enxerga. Para nós, essa dicotomia vulcânica era a paz que queríamos encontrar para termos uma boa noite de sono após tantos quilômetros dirigidos no meio do deserto. Bem, no dia seguinte, segundo dia de viagem pela Ruta 40, deixamos a Patagônia, nossa querida, cruzamos o Rio Colorado e partimos rumo a Mendoza. O ponto alto da viagem foram os 85 benditos quilômetros de ripio, num trajeto pitoresco, que parecia ter parado no tempo e que nos fazia querer parar ali também, com o tal do tempo. Alertamos que sempre as paradas e contemplações nos percursos são válidas sim, ricas e muitas vezes necessárias, mas é fundamental planejamento, prudência, responsabilidade e respeito. Importante sabermos se e onde exatamente parar, até onde podemos ir sem comprometer o ambiente por onde estamos passando e admirando. E nunca deixarmos nossos restos ou vestígios na natureza ou lugar qualquer. Reforçamos o aviso deixado no último vídeo de que é nosso dever evitar toda e qualquer forma de geração de faíscas, chamas, fogo e, como consequência, incêndios. Haja visto o que estamos sendo noticiados nesse começo de ano de 2026 sobre as queimadas na Patagônia por irresponsabilidade humana. Enfim, chegamos na tão esperada Mendoza, com a missão de harmonizar natureza e paisagens com bons vinhos, é claro, e notas mais suaves de aventura.
Nossa primeira parada parecia que não ia dar tão certo, mas demos o nosso jeitinho, apertamos o botão do modo trip rústica de sobrevivência e conseguimos desfrutar de um lugar que pela foto parecia uma coisa e de perto parecia outra. Até que acertamos uns detalhes, corrigimos a rota e de repente deu tudo certo. Aproveitamos do nosso jeito. Conforme mostramos no último vídeo e conforme propõe a essência deste canal, procuramos sempre fugir do óbvio e ir prudentemente além do que manda o roteiro. E se alguma coisa der errado, a gente conserta e a gente aproveita. E bueno, se vocês chegaram até aqui após todos esses vídeos, esses quilômetros e após todo este recap, a única coisa que podemos gentilmente pedir é para que deixem aquele tão bem-vindo like. Inscrevam-se no canal, encaminhem os vídeos que vocês gostarem para aqueles que vocês quiserem, deixem o sino ativado para saberem quando postamos os nossos vídeos e, havendo dúvidas, sugestões ou qualquer comentário, deixem aqui que a gente interage e responde. Se acharem bacana, sugiram destinos e nos digam o que já vivenciaram por aí no mundo afora, nesse mood trip rústica de viajar. Agora, bora pra Mendoza! Nossa estadia em Mendoza precisava passar obviamente pela tradicional visita a vinícolas, porém ela não necessariamente precisaria ser tradicional, repetitiva ou plenamente executada, como em todo e qualquer roteiro. Ela poderia ser adaptada àquilo que poderia trazer a nossa cara e fazer sentido para nós. Por isso, priorizamos vinícolas que estivessem integradas e em contato com a natureza, com vista de paisagens deslumbrantes, com responsabilidade ambiental, ou seja, produção orgânica, artesanal e sustentável. E, se possível, de origem familiar, com história e profundidade, fugindo de processos e modelos industriais de produção e venda. E tivemos sucesso porque algumas atendiam a esses pedidos em completo, outras em parte. A primeira vinícola que escolhemos foi a Bodega Sequim. Para economizar blá 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 e explicar o quanto essa vinícola já, logo de cara, estava alinhada às nossas premissas, trazemos um dos lemas ou slogans da família. Há histórias que se leem, la nuestra se siente. Pronto, isso é tudo. Claro e autoexplicativo. Bom, eles não só são uma das primeiras vinícolas de Mendoza, como são a primeira a receber o certificado de orgânica, há mais de 100 anos. O processo, uma qualidade e uma estrutura totalmente simples, sustentável e artesanal. Coisa linda de ver e se viver nesta vinícola secular e familiar. Partimos para a nossa segunda vinícola do dia, onde aproveitamos para almoçar e foi uma super experiência que não estava mapeada ou previamente planejada, mas que foi um baita de um achado e que a Ju descobriu de última hora, no improviso, para almoçarmos e preenchermos um tempo livre que surgiu e que dava para ser aproveitado. A Casa Bermechon existe desde 1932, porém seu vinhedo em si data de 1910. A experiência que a casa propõe passa por provar seu menu gastronômico, apreciar uma boa leitura ao som de uma boa música e, claro, tudo isso acompanhado de excelentes rótulos e produções. Fala, Trippers! Como estão? Boa tarde. Galera, seguinte. Estávamos nós hoje lá no alto da montanha, onde está o nosso container, onde estamos hospedados, com um visual muito bom, sem saber muito o que fazer hoje. Temos programações para vários dias, mas hoje estava meio livre. Resolvemos por conta pegar o nosso coche e rodar algumas vinícolas acessíveis, próximas, sem muitas burocracias para serem conhecidas. Entre uma vinícola e outra, a gente acabou parando para almoçar em outra vinícola, que tem uma proposta a mais de restaurante, e os vinhos que eles servem aqui são deles mesmos. A questão é que, além da comida ser maravilhosa... Melhor empanada que a gente comeu na viagem inteira, tá? Melhor empanada. Comemos 2 empanadas de carne. O vinho é muito bom também, muito gostoso. Um blend maravilhoso de 2020 de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Isso, exato. E aí, enfim, a gente acabou parando aqui e a gente foi surpreendido pela beleza desse lugar, a paisagem maravilhosa, uma experiência muito rica. O atendimento dos garçons é a coisa mais fofa do mundo e a conta vem dentro de um livro.
E o legal é que assim, a gente não viu sugestão de lugar nenhum, né, em site, em blog, em Instagram, em perfil nenhum para conhecer esse lugar. E a gente conheceu por conta própria, né? Então, Juliana aqui, a nossa rata das pesquisas dos lugares a serem conhecidos e não serem perdidos e não sendo improváveis, ela nos trouxe até aqui. E a gente vai compartilhar um pouco da vista com vocês, mas é uma experiência muito rica. Como é que chama o lugar? Casa Bermejón. Bermejón. A gente vai deixar a dica do lugar para vocês também, tá? Vamos mostrar um pouquinho da paisagem. Essa aqui é a área do restaurante, tá? Aqui é a parte aberta, tem uma parte interna fechada, mas a gente sempre gosta de ficar ao ar livre, né? E essa aqui é a vista. Eu não sei se dá para ver com nitidez ao fundo, mas a gente tem a Cordilheira dos Andes, nada menos do que os Andes como moldura aqui desse restaurante. E é isso. Mais um sucesso, mais um selo de qualidade trip rústica, modéstia à parte. E aqui estamos comemorando mais um dia muito especial desse casal. Continuem conosco. Nossa terceira vinícola foi a Bodega Anaya, ou Anaya Wines. Importante trazer essas variações do nome, porque vocês podem encontrar os locais que estamos visitando dessa forma por aí. Mas fiquem tranquilos, estamos deixando tudo mastigado para vocês na descrição do vídeo, com links e tudo o que precisam para entrar em contato e agendar o seu passeio. Bem, o que resume a Vinícola Anaya é o capricho e o preciosismo, um projeto que preza pela perfeição nos detalhes. A arquitetura no local já recebeu o Prêmio de Ouro de Arquitetura e Paisagem, tanto pelo nível de integração do projeto com a paisagem local, quanto pelo arrojo do resultado desse projeto arquitetônico, contemporâneo e moderno, que torna a experiência na vinícola ainda mais especial. Algo muito bacana sobre a Anaya é que o tempo todo a arquitetura e o resultado final do vinho parece que estão o tempo inteiro misturando inovação e tradição. Porque apesar de toda essa contemporaneidade do projeto e a tecnologia empregada na produção, o tempo todo estamos falando de uma vinícola genuinamente orgânica e artesanal. Inclusive, eles desenvolveram uma tecnologia de armazenamento cuja autoria é assinada pela própria vinícola. Estamos falando das barricas de concreto em forma de pera, que contribuem para uma maior precisão no processo de maturação e temperatura, impactando na textura do vinho. Vale fazer um paralelo aqui de que antigamente os gregos e romanos armazenavam os vinhos em ânforas de barro ou cerâmica. Posteriormente, os celtas e os próprios romanos passaram a utilizar os barris de madeira para o transporte. E foi aí que tudo mudou na produção de bebida alcoólica, já que foi justamente nesse momento que compreendeu-se, mais que isso, sentiu-se, nos paladares e aromas, o quanto a madeira emprestava qualidade e propriedades organolépticas, elevando as experiências gustativas das bebidas. E, mais recentemente, também temos os tanques de inox, que trazem a neutralidade oferecida pelos altos padrões de higiene dos tanques de aço inoxidável, que favorecem vinhos jovens, ou seja, que não necessitam ou não passam por processo de envelhecimento e que mantêm os aromas naturais das frutas e elementos que compõem ou completam os sabores originais da produção. A Bodega Budeguer, que reserva um lindo espaço para esta bela imagem da Virgen de la Carrorixa, padroeira dos vinicultores, é uma vinícola jovem, com cerca de 20 anos de existência. A história de la Virgen de la Carrorixa se dá baseada na aparição que a Virgem fez para agricultores sobre uma carroça ou um carrinho, que em espanhol é justamente carrorixa. Outra história sobre sua imagem diz que agricultores encontraram uma imagem de Virgem Maria em um vinhedo na Espanha, próximo ao povoado de Carrorixa, e que, por mais que realocassem a imagem para a igreja, ela sempre aparecia no mesmo lugar. Bem, voltando à Bodega Budeguer, seus vinhedos foram plantados em um solo rico, com origem aluvial, ou seja, solo formado por detritos orgânicos de antigos rios ou riachos. Hoje, as vinícolas de Mendoza têm várias formas de rega ou irrigação,
Mas uma muito comum e que nos chama muito a atenção é a de inundação, que, basicamente, consiste em dias específicos de um mês, onde as terras são inundadas com todo o sistema canalizado de água que desce do dique de Potrerilhos, formado por água de degelo, no meio do deserto. Mostraremos Potrerilhos no próximo vídeo porque, além de ser o responsável por esse modelo de irrigação, o dique e a represa nos oferecem ótimas miradas com visual espetacular que pode se conferir bem de perto, como vocês vão ver. Bem, a vindima ou colheita na Bodeguer também é feita 100% à mão, enriquecendo consequentemente a qualidade da uva e do vinho, num belo processo artesanal de produção orgânica. Essa vinícola também oferece um belo projeto arquitetônico com espelho d'água, que reflete a cordilheira e que é possível de ser vista de dentro do prédio onde fazemos o tour e as degustações. Fala, Trippers! Oi, gente. Vou pegar meu óculos. Bolsa. Pega seu óculos. Vai falando. É o seguinte, dando continuidade aqui no nosso rolê, vinhos em Mendoza, que é uma das melhores coisas que se tem para fazer por aqui, com toda certeza. A gente tá na nossa quinta vinícola. Sim. Não hoje, tá, gente? É, não hoje. A gente visitou 3 ontem. Uma vinícola de 100 anos, a menor vinícola que a gente conheceu. Depois a gente foi para uma vinícola um pouco com conceito de gastronomia, assim, bem apurado, que valeu bastante a pena. Eu tô com um pigarro na garganta, eu acho que eu preciso tomar mais vinho para isso passar. Ah, eu também acho. E aí, no final do dia, a gente foi numa vinícola que chama Anádia, e que é uma vinícola que é premiada mundialmente. Anaia, perdão, é Anaia. Não tem nada a ver com a Nádia. Quem é a Ninguém Nádia? conhece Nádia. Quem é Nádia? Nádia, manda mensagem. Anaia é uma vinícola premiada mundialmente pela arquitetura. E a arquitetura, eu vou falar pra vocês, fica no chinelo comparada com a qualidade dos vinhos. Foi uma experiência muito boa. Foi muito legal. É um tour muito legal, né? Não, e é um tour muito generoso, né, no caso. Tipo, a gente chegou lá, eles já nos serviram uma taça de um dos rótulos deles. Malbec. Taça esta que permitia uma repetição antes de que a gente começasse a fazer o tour pela vinícola de fato, né? Tá de me filmar tão de perto, eu sou tímida. Enfim, e aí fizemos todo o tour muito legal. A gente teve a sorte de provar a uvinha do Malbec, porque tinha umas assim perdidas, né, nas videiras. É videiras? Videiras. E, mano, é muito... Videira lembra vida e vinho é vida. Mentira, isso por nossa conta. Mas enfim, é muito gostosa e ela é muito doce, assim, muito absurdamente doce. Mas é muito boa. E aí depois a gente terminou com uma degustação, a gente fez uma degustação de 6 taças.
Era um vinho branco e 5 tintos, eu acho, né? Um branco e 5 tintos. Não tinha um rosé? Não. Tá, então eram branco e 5 tintos. E a gente tinha também uma reguinha de coisinhas pra gente comer enquanto a gente fazia a degustação. Valeu muito a pena. Cara, 100% Pablo, maravilhoso. Amamos o Pablo, Pablito? nosso guia. E é isso. E agora estamos aqui na Ojo de Agua. Por motivos óbvios, ela se chama Ojo de Agua. A Ojo de Agua é o seguinte, né? Ela traz um pouco de uma essência muito dela, que é a preocupação com a natureza, com a água, que é um elemento extremamente importante para a fabricação do vinho, especialmente do ponto de vista da rega, né, do vinhedo. Só que o que é legal aqui, que eu acho que é o que a gente mais gostou, é que as vinícolas que a gente... Não foram os patos que a gente mais gostou, foram os vinhos mesmo, com todo respeito aos patos. Mas assim... as vinícolas, elas têm... As que a gente visitou, e acho que uma maioria até aqui, das vinícolas de médio e pequeno porte, elas são orgânicas, né? Algumas delas são inclusive veganas. E elas são orgânicas porque elas têm uma preocupação com a utilização da água, com o processo do plantio, a colheita. Elas alimentam um ciclo de ecossistema que é completamente completo. É isso, né? É completo. A gente até pode entrar em detalhes mais depois para vocês entenderem, mas é um processo muito completo de preocupação com o meio ambiente. Sim, e não só com o meio ambiente, mas com a saúde da videira. E com a qualidade do vinho. Que, por consequente, vira a questão da qualidade do vinho. Exato. Colheita manual, viu, gente? Colheita manual, exato. E fora, né, a paisagem nas quais elas estão inseridas. Existem grandes vinícolas aqui, como DV Catena, Chandon, El Enemigo, enfim, são inúmeras, muitas vocês talvez conheçam, e são mais industriais. Algumas delas, boa parte delas, não tem um processo tão orgânico, natural, e tão sustentável, né? Meticuloso e bonito e romântico. Assim, o que a gente está gostando é porque, assim, é bucólico, é romântico, é poético o processo da produção do vinho nesses lugares que a gente tem vivido. E, gente, pelo amor de Deus, o bagulho é no pé da Cordilheira dos Andes, assim. É coisa linda demais. Assim. Aqui não dá pra ver direito, porque tem esses bagulho na frente, essas árvores. Mas o negócio é no pé da Cordilheira dos Andes. É uma coisa linda demais, assim. É muito, muito, muito foda. E é isso, assim, um ponto em comum das nossas vinícolas é isso, esse aspecto sustentável. Então a gente vai conhecer mais uma agora, onde a gente vai ter um almoço. Uhum. E acho que o ponto alto tem sido esse cuidado com o processo, que é um cuidado com a natureza e um cuidado, por consequência, com o resultado final do produto. Não, e fugir do óbvio, né? Porque as vinícolas que a gente visitou até agora, inclusive a próxima, são vinícolas de pequeno a médio porte, né? Com uma média aí, mais ou menos, de produção de 700 mil garrafas por ano. No máximo. O que é ridículo perto de outras vinícolas que produzem isso em um mês. Né? Então, assim, são vinícolas de histórias familiares, que tem todo um cuidado, tem toda uma história. E eles fazem questão de imprimir essa história no vinho, no rótulo, em absolutamente tudo. É isso. Então é muito gostoso a gente estar aqui em Mendoza, né? Uhum. E fugir do óbvio e conhecer esses pequenos diamantezinhos que as pessoas geralmente passam batida. E um detalhe grande, né? Que assim, Mendoza é uma cidade realmente cidade, tá? Ela é uma cidade, ela tem trânsito, ela tem poluição, ela tem gente doida dirigindo, é uma cidade. E assim, cidade, metrópolis e etc. não tem nada a ver com trip rústica. Mas a gente dá o nosso jeitinho da gente se achar em qualquer lugar que a gente vá. Eu me acho onde você tá. Eu também. Então tá bom. Vai lá falar com teus familiares. Meus patos ali. Cadê meus patos? From dusty highways to neon lights, I've seen it all in my restless nights. My heart beats for the open road, where every mile is a story untold. I live for the whispers of the wind in this life of mine. Broken down towns and endless sky.
solace in these wandering eyes. The sunsets painted on the horizon's line remind me of memories frozen in time. My heart beats for the open road, where every mile is a story untold. I live for the whispers of the wind in this life of mine. I'll never pretend. The years may have weathered my skin and bones, but my spirit rolls where it's always known. Amongst the echoes of laughter and tears in this life of mine, there's no room for fears. My heart beats for the open road, where every Caminhada do criador de conteúdo. E, gente, coisa linda isso aqui. Isso aqui é poderem postar no Instagram dele. Com música em cima, porque tem um aqui no fundo falando merda. Tá ali, um gato criando por conteúdo pro Trip Rústica. Linda. Dedicada. Maravilhoso. Meu noivo. É isso. Aqui, ó. Aproximar mais do gato ali. Vai lá pegar a plaquinha. Parou na plaquinha, vou parar também. Aí ele continua. Vamos lá. Arrombaria aí também. So here's to the old man with tales to share of a life well lived without a care. In these dusty roads and starlit skies, I'll find my peace when it's my time to rise. Ó o aviãozinho, ó o aviãozinho. Para encerrar com a terceira vinícola do segundo dia do capítulo Vinícolas e a sexta dessa jornada vinífera e etílica, escolhemos a Bodega Vistalba, da lenda da vinicultura Carlos Pulenta, sobre quem vocês podem entender um pouco mais com os links que deixamos na descrição, para que saibam tudo o que precisam não só para esta vinícola, como para as demais quando quiserem visitar. Nos demos de presente um menu degustação, harmonizando com vários pratos e riquezas da gastronomia argentina em 5 passos, e não nos arrependemos. O terroir do local favorece a produção e o resultado fora de série dos rótulos Malbec, a uva mais tradicional da Argentina, além de outras uvas e blends que produzem no local. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel, bienvenidos a la Bodega Vistalba. Les quería contar un poquito. Bodega Vistalba nace en el año 2003 y el dueño de la bodega es Carlos Pulenta. Más que nada un sobrenombre, un apellido muy conocido en Argentina, ex dueños de Peñaflor. Quiero que también sepan que esta es una bodega muy interesante por la muy buena calidad que hace con sus vinos y una historia extraordinaria en todas sus colecciones de vinos. Vengan a visitarla, los esperamos.